Raquel Sankalpa, feliz de estar de volta aqui com vocês. Vai ser a primeira série de vídeos que eu vou fazer de novo, com as leituras por signo para janeiro de 2026. 2026 para mim é um ano muito importante. Na minha compreensão, vai ser um ano de muita mudança. A gente já passou, a gente vem falando sobre as transições planetárias desde a pandemia, acho que antes disso. E gradativamente as coisas estão acontecendo, as mudanças estão acontecendo, mas eu acho que 2026 é o marco que vocês devem estar sentindo que as coisas, a energia coletiva não é mais o que era antes, né? Então a gente está num momento energético que aquilo que você pensa, aquilo que você quer, manifesta muito rápido. Então a gente está num ano de um potencial muito grande. É um ano 1 na numerologia, porque você soma 2026 e a soma dá 10. 10, 1 e 0 é 1, então é um ano de novos começos e astrologicamente os movimentos planetários e os signos que eles vão estar ativando durante 2026 são ativações que não aconteceram na nossa vida, nessas gerações que estão no momento no planeta. Então, é tudo novo para a gente, é um momento de grandes potenciais, de grandes conquistas, e o que eu gosto mais desse momento é um ano do potencial de você manifestar aquilo que é a sua vocação, o seu chamado, aquilo que a sua alma vem te cobrando, porque eu acho que nesses anos de transição planetária todo mundo passou por provação, todo mundo passou por dificuldade, todo mundo teve desafio nos relacionamentos, na carreira, e tendo que se reencontrar e se questionar o que é importante para você, né? Ou quais são os seus valores, o que te sustenta, o que te move. Acho que todos passamos por esses grandes momentos de transformação, então é muito empolgante ter um ano de 2026 que proporciona a realização desse chamado, né? Que proporciona esse espaço energético para você demonstrar ou se realizar como pessoa naquilo que você gostaria de fazer. Então é muito bom para relacionamentos e tudo aquilo que você busca. Se é o momento de construir o seu próprio negócio, construir a família, no coletivo, isso está muito benéfico para todos, né? Se eu não me engano, no zodíaco chinês, no horóscopo chinês, é o ano do cavalo, que também representa um ano de ação, de você ir atrás das coisas que você busca. Então, no geral, 2026, como energia coletiva, eu acho que diferente de todos esses anos que nós passamos de transformação, é o primeiro ano que a gente vai sentir a oportunidade, caminhos abertos, vai sentir um pouco desse alívio. Isso não quer dizer que o colapso de todo o antigo tenha terminado, então a gente vai continuar vendo muitas coisas difíceis, mas o nascimento do novo tá pronto. E essa parte que eu gosto, sabe? De não focar no que está se desmantelando, porque já vai tarde. Ninguém mais aguenta todas essas coisas que não fazem sentido, governo que não representa, dinheiro que não faz sentido, estresse, essa vida não natural que a gente leva fora do nosso ciclo, né? Tá todo mundo cansado disso. Então vai tarde. E por mais que seja difícil de ver a conturbação que acontece, quanto mais você focar no seu desenvolvimento pessoal e nos seus relacionamentos e no melhor que você, naquilo que você pode controlar, dentro da sua energia, aquilo que você pode controlar, mais você vai ver que a sua situação pessoal vai se manter apesar do caos externo. E isso eu sempre falei e continuo acreditando, tem sido a minha experiência até aqui e é o que eu falo para vocês. Foca em buscar a sua felicidade diária, porque é nesse momento que as coisas se manifestam. Mas chega de falar tanto, só estava com saudade de falar com vocês e vamos para as leituras. Cancerianos e cancerianas, vamos ver as energias de janeiro de 2026 para vocês. Eu peço à egrégora batizada que ilumine as cartas, que traga a mensagem que vocês precisam ouvir com clareza,
para janeiro de 2026. É isso? Ah, não, sai mais uma. Menos favorecido. Tá. Tá. Vocês estão focados em uma conquista material. E eu sempre leio da forma mais genérica possível para vocês poderem enquadrar onde vocês quiserem. Mas aqui eu sinto o favorecido de vocês tem o 4 de ouros com o mago e o tolo. O tolo eu sinto mais como uma energia de independência, de vocês terem mais flexibilidade na vida, de vocês terem mais liberdade, do que de primeiros passos aqui, o que é interessante. A espiritualidade me passando imagens aqui de liberdade, de autonomia, mas mais do que autonomia, porque apesar de ser material, eu não sinto que talvez seja autonomia financeira, mas é de vocês conquistarem algo. Tem também o Cavaleiro de Paus. Esse Cavaleiro de Paus, a energia que me veio quando eu vi a carta, normalmente ela fala sobre deixar o passado para trás, né? De você correr em direção ao novo e deixar o passado para trás. Mas aqui eu sinto mais forte do que isso. O que me veio à mente quando apareceu essa carta, a imagem, foi mesmo queimar as pontes, sabe? Quando você não quer nem o caminho para voltar, não é nem não olhar para trás. E talvez isso ajude a sua espontaneidade. É um momento de queimar as pontes e seguir adiante na sua autonomia. O mago também, ele é muito capaz, né? Eu sinto esse 4 de ouros como um momento de recuperação, recuperar a sua saúde, de você recuperar o controle da sua vida, recuperar a alegria, recuperar a disposição. Tem essa conquista de algo, mas eu sinto a conquista associada a um período de recuperação. Você trabalhou, passou por um processo e agora você está focando em si mesmo. Você está focando em si mesmo, sem nostalgia do passado, sem o fardo, sem o peso do passado. O seu menos favorecido saiu a carta dos amantes. Então, o seu janeiro de cautela aqui para vocês cuidado com decisões a longo prazo. Os amantes, apesar de ser uma carta de parcerias e de romance, pode ser que não esteja favorecido para romance, para alguns dos cancerianos, mas para mim, muito mais do que romance, ela representa o compromisso. Ela representa você se comprometer com algo ou alguém. Então, a questão de você se comprometer, quando você se compromete, você assume responsabilidade com outra pessoa, com outra parte. Essa é a ideia dos amantes, que você está trabalhando com uma contraparte. E nesse momento, o foco do canceriano é o canceriano. Então, não é um momento propício para você assumir um compromisso com outra pessoa. Você ter algo leve, descompromissado, parece até leviano, mas não é a ideia sugerir isso, mas também sem julgamento, façam o que quiserem, né? A questão é não se prender, não se sufocar, não criar vínculos e obstáculos para esse momento de crescimento seu. Você está passando por um momento de recuperação, por um momento de criar essa liberdade na sua vida, então fique atento para não construir vínculos em janeiro que venham tirar essa autonomia.
né, que venha virar um esforço, um trabalho. Em vez de ser você está trabalhando aqui para ter a espontaneidade do tolo, e aí você cria algo que agora você tem que fazer. Toda semana você tem que fazer algo. E você não está fazendo porque você tem vontade de fazer, você tem que fazer porque você falou que iria fazer e agora virou uma responsabilidade. Então, decisões que te prendam em responsabilidades que não sejam alinhadas com o seu emocional, com aquilo que você gostaria, que te fazem sentir bem, é o chamado de cautela da espiritualidade para esse janeiro de vocês. Vocês estão num momento de recuperação e de construir algo, uma estabilidade, flexibilidade e autonomia da sua vida. Você está num momento, eu sinto, de você voltar para onde você queria estar. Eu sinto que você teve que lutar para chegar aqui. Você teve que se esforçar bastante, por isso o queimar as pontes, você teve que lutar bastante para chegar nesse lugar que você está se sentindo bem, que você está se sentindo capaz, que você está sentindo tô no lugar certo na hora certa. Então, a única cautela é você não se desvirtuar desse momento seu por distrações ou compromissos, por obrigações que você não precisa ter. Então, o 3 de ouros é um momento de construção, é um momento de trabalhar e articular as coisas, analisar a estratégia, ver como as coisas se encaixam, ver qual que é o plano para 2026, é um momento de construção. Mas aqui eu sinto a construção ou da base ou do crescimento de algo muito ligado a esse seu momento de recuperação, porque 3, 4 de ouros estão na sequência, entendeu? Então você está trabalhando essa fundação, essa base da sua vida para você ser devidamente reconhecido, porque eu sinto como se você tivesse sido abafado, deixado em segundo plano, se sacrificado para poder dar ou fazer ou estar com outros. E agora é o momento que você está se reerguendo, você está criando esse espaço para si mesmo, que você tem grandes oportunidades, mas você precisa se desprender. O julgamento, encerrar um capítulo, ser pragmático, olhar para frente e seguir a sua paixão, é o principal, mas eu sinto que esse cortar o vínculo com o passado e o julgamento aqui também forte nessa coisa do perdão, porque eu sinto que não é um se afastar, é realmente deletar, sabe? Tirar da sua vida. Esse Cavaleiro de Paus veio muito forte nessa energia de não olhar para trás, não tem volta, não tem volta. Eu acho que isso é o importante. Não é muito uma opção se você não segue adiante ou não. Não é uma opção se você vai aprender uma lição nova ou se você vai repetir a mesma série de novo. Aqui a espiritualidade está queimando a ponte para que você não volte, não tem opção de voltar atrás. Agora você vai ser obrigado a passar por esse momento de recuperação e construir esse novo momento, porque o velho se foi, não tem. Eu sinto muito essa questão de vocês seguirem adiante de forma pragmática, né? Você corta o passado com a espada, bem racional, você faz o que precisa ser feito e você constrói a base para essa vida nova. Mas eu sinto muito positivo, porque eu gosto muito dessa energia para câncer. Tem bastante energia material aqui, então o emocional de vocês não está afogando o canceriano e deixando vocês terem clareza. Eu acho isso daqui para mim, câncer, para vocês é fantástico. O tolo com o mago com 4 de ouros, pé no chão, você na sua independência, autoridade, com a sua espontaneidade, a criatividade vai fluir, porque isso é natural de vocês. Então, vocês terem essas energias te firmando, te centrando, te fortalecendo, te empolgando, são energias fantásticas. Você vê, todos têm a luz
guiando aqui em cima, vocês estão sendo iluminados para vocês brilharem, para vocês se destacarem e para vocês enxergarem os caminhos adiante. Eu sinto essa luz no caminho de vocês. Gosto muito da energia de vocês. Vamos ver aqui um arcano maior para selar o que está regendo esse mês. A torre, eu falo a torre, ela tem essa conotação que as pessoas se assustam, mas ela tem momentos que ela é muito propícia. A torre nesse mês de vocês, que vocês estão queimando as pontes para o passado, a torre faz total sentido. A torre trabalha com o seu plexo solar, então ela vem regindo esse mês para vocês, foi o que eu falei aqui da luz do sol iluminando, trazendo o brilho de vocês. Então eu sinto nesse período de recuperação vocês recuperando o seu brilho, a sua vitalidade, aquele glow up que eles falam, né? Depois dos relacionamentos tem um glow up, é um momento de glow up para vocês. Então aquilo que foi tirado é o que te dá a oportunidade do novo, muito melhor, um novo muito melhor do que você tinha. Então, trabalhar o plexo solar, que é a sua vitalidade, a sua disposição, o seu foco, a sua determinação, e tudo muito pessoal, é você e você. Por isso que os amantes tá no menos favorecido, porque foi o que eu falei, quando em relação ao outro, compromisso com o outro, você se dilui. Então esse janeiro é bem concentrado no canceriano, foquem em vocês mesmos, foquem naquilo que vocês estão buscando, é a sua determinação, tá bom? O plexo solar, o amarelo na boca do estômago, o banho para vocês é o banho de arruda e o salmo é o salmo número 146. Aí, lê o salmo ou toma o banho, faz os dois, vai dormir e sente, visualiza o plexo solar ativado e sente essa luz do sol emanando em você. Eu sei que parece estranho quando você fala isso à noite, mas você consegue visualizar, você pode visualizar e chamar essa energia para preencher o seu corpo, a sua aura e te energizar para tudo que você precisa para esse 2026 que comece assim bom e termine maravilhoso. É isso para esse mês. Muita luz, fiquem com Deus e até a próxima.